Oi, você acabou de chegar no canal Grande Estratégia, o que faz de você, a partir de agora, estrategista. E eu sou Felipe Mendes, muito prazer. Eu sou jornalista, revisor, tenho muito interesse pelas coisas da sociedade, da política, de como tudo funciona, um argumentador e tô nesse canal Grande Estratégia, junto com o meu querido amigo, uma grande cabeça, Tiago Abreu. Por favor, Tiago, chegue junto, se apresente. Saudações, saúde, alegria e paz para os nossos grandes estrategistas. Meu nome é Tiago Abreu. Tive a oportunidade de, logo na juventude, viajar por alguns países, conhecer algumas culturas, alguns dilemas, alguns desafios, e isso me desenvolveu a capacidade de fazer algumas análises. E terminei me graduando, em relações internacionais e também fazendo mestrado em relações internacionais para tentar entender um pouco desse mundo que a gente vive, né? Se aproximar um pouco da realidade. E assim, o que a gente está fazendo aqui? A gente está tentando, com o canal Grande Estratégia, traduzir, entender, fazer as conexões entre a geopolítica, entre a política, entre como a sociedade é organizada e a nossa vida cotidiana. Em como essas coisas que às vezes parecem tão distantes, na verdade, elas interferem de maneira muito importante nas nossas vidas, em como a gente desenvolve, em como a gente vive, em como a gente trabalha, que lugar que a gente ocupa no mundo. Todas essas coisas estão muito interligadas e às vezes elas parecem muito distantes, elas parecem muito longe da gente. E a gente aqui no Grande Estratégia vai sempre tentar trazer essas grandes questões para a sua vivência, para a nossa vivência. E isso não é fácil, porque o mundo é muito complexo. A sociedade é muito complexa, né, Tiago? Exatamente. E, para tanto, a gente também não vai só fazer análise, de geopolítica. Eu acho que uma das nossas contribuições vai tentar oferecer, aos estrategistas que irão acompanhar a nossa trajetória alguns instrumentos analíticos, para eles também entender como é que se faz a análise do jogo da geopolítica. Como é que um analista internacional, um analista de geopolítica, faz uma análise de relações internacionais? Ou seja, a gente não vai estar aqui só jogando, a nossa percepção, a nossa visão de mundo, para quem está acompanhando. Então, vamos também oferecer instrumentos analíticos, lentes, com a qual eles vão poder desenvolver uma visão mais clara da maneira como os estados se comportam, da maneira como os atores internacionais atuam na cena internacional. E com isso, um dos nossos grandes propósitos é tentar trazer cada vez mais essa percepção de como esse internacional ele não está distante, ele está no nosso dia a dia, no pão que a gente come, no transporte que a gente usa, no som, numa música que a gente escuta, no momento favorável que uma determinada sociedade desfruta. Então, isso tudo vai estar envolvido. E a ideia não é só, vamos trazer pessoas aqui também para acompanhar, debater com a gente, e a ideia não é só no sentido assim de concordar, mas muito mais de debater e construir. Isso vai muito na linha também de pegar já surfar na onda dessa grande, digamos assim, o Brasil passa agora por uma grande polarização, de pontos de vistas diferentes e contraditórios, mas a ideia é trazer esses diferentes pontos de vista, dar voz, escutar e tentar construir, um caminho em que a gente possa construir divergências, interesses, necessidades para chegar a um bom termo no nosso objetivo. Isso é muito importante, Tiago. Isso é muito importante porque, como eu estava dizendo, o mundo é muito complexo. A sociedade hoje ela tem tantas camadas, as inter-relações entre os agentes dessa sociedade são hoje
tão complexos que a gente não se satisfaz com explicações simplistas. A gente não se satisfaz com frases prontas e coisas de efeito que, infelizmente, têm uma importância muito grande hoje no debate político, e dentro desse contexto de uma polarização exacerbada que o Tiago citou, e que, se a gente, por um lado, quer sempre se comunicar com você de uma maneira agradável, de uma maneira cotidiana, por outro lado, a gente não vai fazer disso a busca por simplificações grosseiras, por soluções simplistas para problemas que são complexos. E, portanto, a gente admite e quer discordâncias, visões diferentes, pontos de vista diferentes que a gente vai trazer na ideia de que é assim que se dá a construção de qualquer grande estratégia, de qualquer grande objetivo. Não há como ser um bloco monolítico em direção a nada. E se o mundo é tão complexo, se o mundo é uma miríade de contextos que se interconectam, a gente, admitindo isso, quer mais é fazer desse espaço um espaço de debate de verdade, que não seja um debate em que apenas pessoas que pensam parecido e que concordam. E aí é importante dizer que a nossa vontade de trazer esse conteúdo para a internet, de jogar esse conteúdo na rede, nasceu das nossas conversas que já acontecem. A gente frequentemente se liga, a gente frequentemente está debatendo esses grandes temas, a gente está frequentemente compartilhando inquietações e provocações sobre a política, sobre a sociedade, sobre a geopolítica desse século XXI. E a gente, em algum momento, pensou, cara, vamos levar isso para mais gente, vamos ver quem mais vem junto com a gente para poder trazer informações, visões, provocações. E mesmo a gente, né, Tiago, muitas vezes não concorda, e essas discordâncias sempre geram na gente uma curiosidade de entender o pensamento da outra pessoa. Quando a gente discorda, geralmente a gente pergunta, como é isso? A gente vai Exato. atrás de entender qual é o pensamento do outro. E essa Exato. curiosidade e essa vontade a gente vai trazer sempre para cá, para tratar as coisas como elas são, sem querer dar respostas definitivas. O que nos leva... eu estou aqui em Pernambuco, o Tiago está no Rio Grande do Norte, e a gente Exato. virtualmente se encontra sempre para debater esses temas e quer trazer você para junto da gente. Portanto, tudo isso que eu falei significa dizer também que a gente está não aqui para dar respostas definitivas, mas para ser também um caminho de construção. Não é isso, Tiago? Além da gente fazer a análise do mundo, a gente quer mais do que isso, né? Exatamente, é construir ideias, novos conceitos, novos paradigmas, tentar dar uma resposta a um fenômeno que se apresenta, né, na continuidade do dia a dia. Para isso a gente vai tratar porque para entender, né, a geopolítica, né, como os estados atuam, os atores, né, então a gente precisa de trabalhar sobre um tema, um tema, vários temas, na verdade, né, como, por exemplo, história das relações internacionais, história mundial, né, teoria de relações internacionais, economia política internacional, integração, qual a motivação, né, que levaram os estados a se unirem em blocos regionais, o que levou a isso, quais foram as intenções e ambições, né, ou quais eram as necessidades urgentes desses blocos fazerem como é que eu posso dizer, conjugarem interesses e necessidades, tentar situar o Brasil também, tentar acordar, familiarizar, né? Porque não é uma questão de ignorância, muito mais de familiarização, no sentido qual a posição que o Brasil ocupa, né, no cenário internacional, qual o papel e a importância que ele tem, como é que ele pode contribuir de maneira significativa para os esforços de outros povos que também lutam para encontrar o seu lugar ao sol, né, tem um direito na geopolítica. A ideia também é desmistificar, né,
e desfragmentar muitas inverdades que já estão bem sedimentadas na gente, né? Como, por exemplo, a ideia do direito internacional, que existe uma organização internacional, existe de fato uma ordem, né? Existe uma polícia internacional que coage os atores a se comportarem de determinada maneira ou não. Ou a gente vive num sistema que, na prática, é um anarquismo internacional. Então, ao longo desse processo que a gente for conversando, amadurecendo, caminhando junto, a gente vai amadurecendo e vai desenvolvendo essa percepção e vendo como a geopolítica hoje ela alcançou um nível de sofisticação, né, que às vezes ultrapassa, né, a nossa capacidade de se aproximar e de analisar os fenômenos que estão acontecendo na atualidade. E a ideia, né, Felipe, é trazer lideranças, professores, analistas, para vir aqui contribuir e debater com a gente. Não é isso? Pois é. Esse vídeo é o primeiro vídeo que a gente está fazendo no nosso canal. Ele é, antes de tudo, um convite para você se tornar também estrategista com a gente. Então, a gente vai trazer filmes, livros, músicas, mas principalmente a gente vai sempre convidar pessoas que possam compartilhar suas visões, o seu conhecimento, sua visão de mundo, suas provocações. E a gente quer que você, mais do que tudo, que você participe com a gente. Se você realmente também tem inquietações sobre como funciona a sociedade brasileira e mundial, sobre qual é o lugar que o Brasil ocupa no concerto mundial de nações, se você também quer expressar e acha que a gente está num momento histórico que precisa, que chama, que necessita da construção de novas utopias, por assim dizer, de novos projetos do que a gente pode chamar de nação, de organização social, a gente está convidando você para ser estrategista também, para fazer parte com a gente aqui do canal, para que possa interagir com a gente, seja quando a gente estiver ao vivo conversando, quer dizer, nós somos amigos de décadas e a gente quer compartilhar as nossas conversas e inquietações, mas esse compartilhamento ele é sempre indo e vindo, então a gente vai convidar pessoas, estudiosos, analistas, pessoas que se interessam pelo tema, vamos trazer aqui visões diferentes, sempre interagindo com você. Se você também quer entender qual é a grande estratégia que rege as relações políticas, econômicas e sociais no planeta, se você também acha que o Brasil, como grande nação, precisa começar a construir uma grande estratégia que saia do imediatismo, que saia simplesmente dos remendos e soluções para problemas pontuais e comece a construir e enxergar a possibilidade de uma nação organizada de uma forma diferente, que a gente possa dar um passo civilizatório e a gente precisa construir essa nova visão. E devo dizer que sou otimista porque a gente já tem muitas ferramentas, a gente já tem muitas experiências e muito conhecimento acumulado, que pode ser o ponto inicial de uma costura, de uma nova ideia de como a gente pode se organizar. Então, a gente quer convidar você para ser estrategista com a gente, analisar as notícias, analisar os contextos, analisar o que acontece, trazer muita gente para fazer a crítica, mas sempre na vontade e na direção de o que fazemos com essa análise, essa crítica e essas constatações. Vamos apontar caminhos, vamos juntos construir caminhos de soluções novas e diferentes que não foram testadas ainda para as contradições que a gente vivencia na nossa sociedade contemporânea. Então é sempre um grande convite de uma grande estratégia que só pode ser construída de maneira coletiva. A gente vai estar aqui semanalmente, a princípio, não é isso, Tiago? Trazendo aqui o debate e a conversa sobre temas que importam para a geopolítica, que importam para a política nacional, que importam para a sua vida cotidiana, da gasolina à música que a gente ouve, de como funciona o sistema de comunicação em massa, até como é o sistema político brasileiro e a sua relação com as nações vizinhas e do mundo todo. Então, antes de tudo,
nós estamos aqui fazendo esse vídeo, se apresentando, para chamar você, fazer parte desse debate. Se você também tem uma inquietação aí, talvez não esteja tendo onde conseguir extravasá-la, onde conseguir encontrar alguns caminhos que nos ajudem a responder, sabendo, repito, que o mundo é complexo, que as respostas também são, e que as análises também, e a gente sempre vai se expressar de uma maneira muito direta, mas sabendo que a gente está falando de coisas que têm camadas e camadas e que tem, inclusive, contradições que a gente tem que entender que existem. Então, Exato. meu querido Tiago, deixo com você a palavra aí para a gente iniciar os nossos trabalhos do canal Grande Estratégia. Está feito o convite, acompanhe a gente está no YouTube, a gente vai também disponibilizar o áudio nas plataformas de áudio do nosso programa, certo? E contamos com a colaboração de todo mundo para a gente poder fazer uma coisa efetivamente grande e que efetivamente seja estratégico. Maravilha. Queria deixar o meu agradecimento aqui e o meu convite. E um dos primeiros movimentos, né, estratégia é sempre manter o bom ânimo para fazer essa boa luta aí, e com ímpeto, coragem, e agradecer a todos. Então é só procurar a Grande Estratégia em todas as plataformas e se somar a gente semanalmente, estaremos aqui. Eu deixo um grande cheiro para todo mundo, um grande abraço. Para você, meu querido amigo Tiago, e para você, estrategista, que acompanha a gente. Valeu.